Olá, sejam bem-vindos ao Ciências Humanas para o Enem. Oi, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre um período, assim, bem marcante na história do Brasil. O Estado Novo. E isso mesmo, aquele momento intenso, né, entre 1937 e 1945, com Getúlio Vargas ali, ó, dando as cartas. Foi uma época, gente, de poder concentrado, mas também de um monte de transformações que, tipo, moldaram muito do Brasil que a gente conhece hoje. Vamos desvendar juntos o que foi mais importante disso tudo. Exato. É um período bem complexo, sabe? De um lado, muito autoritarismo, controle, mas por outro, lançou bases importantes para a nossa indústria, para os direitos sociais também. É fundamental entender o Estado Novo, não só para as provas, mas para sacar o Brasil mesmo. Com certeza. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal. Agora sim, bora lá. Como foi que essa história começou? Como que o Vargas conseguiu, assim, implantar essa ditadura? Então, olha, o cenário em 1937 era de muita instabilidade política, polarização, sabe? Vargas, que já estava no poder desde 1930, ele soube aproveitar esse clima tenso. E aí, o que ele fez? Bom, ele deu um golpe de Estado, simples assim. Cancelou as eleições presidenciais que estavam marcadas, sabe? E, ó, fechou o Congresso Nacional. Nossa, mas um golpe assim, do nada, precisava de uma justificativa, né? Qual foi a história que contaram na época? Ah, usaram uma coisa chamada Plano Cohen. Plano Cohen, o que era isso? Era um suposto plano comunista para tomar o poder no Brasil. Foi assim uma cartada de mestre para gerar medo, sabe? Tanto na população quanto nas elites. E era verdade esse plano? Que nada. Depois ficou provado que o documento era falso, forjado. Mas serviu, né? Criou o pretexto perfeito para o golpe e para Vargas concentrar todo o poder. Que coisa, hein? E com poder total nas mãos, como ele organizou esse novo regime? Foi daí que veio aquela constituição que o pessoal chama de polaca. Precisamente. Logo depois do golpe, em novembro de 37, Vargas impôs uma nova Constituição. E ela era inspirada, sim, em modelos autoritários da Europa, tipo o da Polônia na época, que tinha um governo fascista. Daí o apelido polaca. E o que essa constituição dizia na prática? Basicamente, ela concentrava quase todo o poder no executivo, ou seja, no próprio Vargas. Ele podia criar leis por decreto, nomear interventores para governar os estados como se fossem governadores escolhidos por ele. Nossa Senhora. Extinguiu todos os partidos políticos e as liberdades individuais, tipo liberdade de expressão, de imprensa, foram assim severamente restringidas. Muita censura. Falando em censura, eu já ouvi falar muito do DIP nessa época. O que era esse DIP? O DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Ele foi criado um pouquinho depois, em 39, e era uma peça-chave, viu? Chave como? O que ele fazia? Tinha duas caras, digamos. Por um lado, controlava e censurava tudo. Jornais, rádio, cinema, teatro. Qualquer crítica ao governo era cortada. E a outra cara? Era da propaganda. O DIP produziu uma quantidade enorme de material exaltando Vargas, construindo aquela imagem de pai dos pobres, sabe? De líder nacionalista, protetor do Brasil. Aquela famosa Hora do Brasil no rádio, obrigatória, é um exemplo disso. Nasceu ali. Essa imagem de pai dos pobres tinha alguma base real? Quer dizer, o que mudou de verdade para os trabalhadores naquele período? Olha, teve mudança significativa sim, não dá para negar. Em 1943 foi criada a CLT. A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Exatamente. Ela juntou, unificou e oficializou vários direitos importantes que já existiam ou estavam sendo discutidos. Salário mínimo, jornada de 8 horas diárias, férias remuneradas, a carteira de trabalho. A própria Justiça do Trabalho foi criada nessa época também. Puxa, isso foi um avanço grande, né? Sem dúvida. Isso trouxe benefícios concretos e ajudou muito a aproximar o Vargas das massas trabalhadoras urbanas. Fortaleceu aquela imagem que o DIP construía. Mas tinha alguma pegadinha aí? Tipo, os sindicatos, eles podiam agir livremente para defender os trabalhadores? Aí que tá a complexidade da coisa, né? Os direitos foram concedidos, sim, vieram de cima para baixo. Mas os sindicatos ficaram muito atrelados ao Estado. Como assim, atrelados? Trabalhadores ficassem sob a sua influência, sabe? Evitando greves, movimentos mais independentes.
Era o que a gente chama de trabalhismo populista ou corporativismo. Os sindicatos existiam, mas eram controlados. Entendi. Dava com uma mão e controlava com a outra, né? Mais ou menos por aí. E na economia, qual era o foco principal do Estado Novo? A gente ouve muito falar que foi aí que o Brasil começou a se industrializar de verdade. É isso? É, sim. O Estado Novo investiu pesado no que a gente chama de industrialização por substituição de importações. A ideia era fazer o Brasil produzir aqui o que antes comprava de fora, para diminuir a dependência externa. E como fizeram isso? O Estado teve um papel central nisso, criando empresas estatais gigantescas, que são marcos até hoje, né? A Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, Ah, a CSN, claro, em Volta Redonda. essa mesma, essencial para fornecer aço para a nossa indústria. Criou também a Companhia Vale do Rio Doce, para explorar minério de ferro. A Vale? Nossa, nasceu aí também? Nasceu aí. E também o Conselho Nacional do Petróleo, o CNP, que foi o embrião do que viria a ser a Petrobras anos depois. Uau! Então, por um lado, a gente teve esses avanços nos direitos trabalhistas, na indústria. Mas, por outro lado, era uma ditadura, né? E a repressão política, como era? Foi muito forte, muito dura. O regime era autoritário e não hesitava em perseguir quem era considerado opositor. Podia ser comunista, liberal ou simplesmente alguém que criticasse o governo. E o que acontecia com essas pessoas? Eram vigiadas pela polícia política, eram presas e, infelizmente, a tortura foi uma prática comum nos porões do regime. Muita gente sofreu. Nomes importantes da nossa cultura, como o escritor Graciliano Ramos, o Monteiro Lobato, eles chegaram a ser presos nesse período. Era um clima de medo, sabe? De falta de liberdade. Que contraste forte, né? Direitos sociais e indústria de um lado, repressão do outro, e no meio disso tudo ainda estourou a Segunda Guerra Mundial. Como que o Brasil, que era uma ditadura aqui dentro, acabou lutando lá fora ao lado das democracias como os Estados Unidos e Inglaterra? Pois é, foi uma virada bem interessante e, de certa forma, irônica, né? No começo da guerra, o Vargas e o governo brasileiro mantiveram uma posição meio ambígua, sabe? Até flertavam com o eixo, Alemanha nazista, Itália fascista, regimes com os quais o Estado Novo tinha, assim, algumas afinidades ideológicas. Sério? E o que mudou? Bom, principalmente a pressão dos Estados Unidos. Eles eram contra o eixo e tinham muito interesse econômico e estratégico na América Latina. Inclusive, eles financiaram a construção da CSN, lembra? Ah, verdade. O dinheiro para a CSN veio dos Estados Unidos. Exato. Além disso, em 1942, submarinos alemães começaram a atacar navios brasileiros no Atlântico. Aí não teve mais jeito. O Brasil declarou guerra ao eixo e se alinhou aos aliados. E o Brasil foi para a luta mesmo, mandou soldados para a guerra. Mandou sim. Enviamos a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Eram cerca de 25 mil soldados, os pracinhas, que lutaram bravamente lá na Itália contra os alemães e italianos. Nossa, foi daí que surgiu aquela expressão, a cobra fumou? Exatamente. Era um símbolo que eles usavam mostrando que o Brasil, contra as expectativas de muita gente, realmente entrou no combate e fez a diferença em algumas batalhas importantes lá na Itália. Que história. Mas espera aí. Lutar contra ditaduras lá na Europa, isso não complicou as coisas para a ditadura do Vargas aqui dentro? Tipo, ficou meio incoerente, não? Exatamente. Essa foi a grande contradição que acabou minando as bases do Estado Novo. Como que o Brasil podia mandar soldados para lutar pela democracia lá fora e, ao mesmo tempo, manter um regime autoritário aqui dentro? Pois é, não faz sentido. A pressão interna pela redemocratização começou a crescer muito, especialmente ali por 1944, 1945. Surgiram manifestos de intelectuais, advogados e estudantes. As críticas foram ficando mais abertas. E como terminou então? O Vargas saiu? Sim. No final, em outubro de 1945, os próprios militares, a cúpula do exército que tinha apoiado o golpe lá em 37, acabaram forçando o Vargas a renunciar. O Estado Novo chegou ao fim e marcaram novas eleições. Ufa, que trajetória, hein? Então, só pra gente amarrar tudo, o Estado Novo foi essa ditadura do Getúlio Vargas que durou de 1937 até 1945. Começou com aquele golpe usando o tal Plano Cohen, que era falso. Isso. E se caracterizou pelo poder bem centralizado no Vargas,
por aquela constituição autoritária, a polaca, por uma forte censura e propaganda, controlada pelo DIP, e também por muita repressão política aos opositores. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, foi nesse período que surgiu a CLT, trazendo direitos importantes para os trabalhadores urbanos, e que o Brasil deu um salto na industrialização, com a criação de estatais gigantes como a CSN e a Vale. E não podemos esquecer da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, lutando ao lado dos aliados contra as ditaduras do eixo. Essa participação acabou criando a contradição que levou ao fim do próprio Estado Novo, com a deposição do Vargas pelos militares em 45. Nossa, deu para ter uma visão bem completa agora. Um período cheio de contrastes, né? Super importante para entender o Brasil. Sem dúvida. Esperamos que essa nossa conversa ajude a clarear as ideias de quem está estudando para o Enem. Entender o Estado Novo é chave para entender muito do que veio depois na nossa história. É isso aí, pessoal. Continuem firmes aí na luta, nos estudos. E, não esqueçam de seguir o nosso canal aqui e compartilhar com a galera que também está nessa maratona, tá bom? Isso aí. Contem com a gente. Até a próxima!